Foi uma cena rara no Congresso Nacional. Deputados e senadores de oposição tomaram os plenários da Câmara e do Senado, não para votar, mas para impedir qualquer votação. Durante 2 dias, o Legislativo parou. A ocupação começou depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E teve um objetivo claro: exigir anistia para os condenados pelo 8 de janeiro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Houve cenas teatralizadas, adesivos na boca, correntes e até bebê no plenário. Nas redes bolsonaristas, a mensagem era de resistência e depressão total ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a oposição, 41 senadores assinaram o pedido contra Moraes, mas a decisão final está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nos bastidores, um movimento surpreendeu. A pressão da base bolsonarista mudou de alvo. Agora, a mira está sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. Em grupos de WhatsApp, ele foi chamado de traidor. E o tom violento das mensagens levantou alertas de segurança. A oposição discute estratégias, levar a anistia direta ao plenário, arriscando uma derrota definitiva, ou enviar a proposta para uma comissão especial, mantendo a pauta viva e a base mobilizada. Qual vai ser a jogada e o que esse embate diz sobre o momento político do país? Sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes, que hoje está ao vivo nessa sexta-feira. Então, bom dia para você que nos acompanha pelas nossas redes do Instituto Conhecimento Liberta. Eu vou estar de olho aqui se você tiver qualquer comentário. Estou aqui já com o jornalista, meu colega, também trabalha aqui comigo no Em Detalhes, mas hoje ele está nessa mesa redonda para conversar comigo. Kleber Lourenço, bom te receber aqui. Bom dia, Gabi. Bom dia, audiência do Em Detalhes. É bom também estar aqui para a gente ter uma conversa cheia de bastidores e fofoquinhas do Congresso. Bastidores e fofocas. Gostamos, né? Cadê a caneca da fofoca? Queremos. Mas vamos lá. O assunto, na verdade, claro que a gente ri um pouco de nervoso de toda essa situação que a gente vivenciou, mas é muito sério o que aconteceu na Câmara dos Deputados e no Senado também. Hoje no ICL Notícias Primeira Edição, a gente ouviu parlamentares sobre o que foi essa situação, pessoas impedidas até de transitar na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que eu quero começar essa conversa, Kleber, pensando nas 2 pautas que estão sendo exigidas para começo de conversa. Aliás, que foram as pautas do início dessa mobilização, desse sequestro da mesa diretora do Congresso Nacional. Anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. E parece que as 2 foram por água abaixo. Já dá para dizer isso? Olha, na verdade, não é de hoje ou dessa semana que a anistia foi por água abaixo. Lá em junho, indo até um pouco antes, maio, a anistia já era uma pauta dada como morta. Não, mesmo que ela fosse a plenário, ela não teria votos para seguir adiante. E mesmo que assim ela conseguisse os votos para seguir com a tramitação no Senado Federal, de lá não passava. Lá, em hipótese alguma, seja por questão do próprio Davi Alcolumbre, que não pautaria o tema, seja até pela impossibilidade de conseguir esses votos, a pauta não passava no Senado. Então, tinham já várias travas desse tema que faziam que ele não avançasse e fosse uma pauta morta. Inclusive, eu mesmo cheguei a escrever alguns artigos aqui para o ICL falando sobre isso e pode perceber que por um tempo a anistia sumiu também do noticiário, principalmente em julho, deu uma baixada, algumas pessoas tentavam insistir nesse assunto, mas um tema que tinha mobilizado os debates no Congresso, e é bem importante ressaltar isso também, Gabi, que mobilizou o debate no Congresso por um tempo, mas ao mesmo tempo não mobilizou qualquer debate na sociedade. Ou seja, aqui fora, na vida real, só se falava em outra coisa. E agora eles voltaram com a carga total com esse tema, porque também, provavelmente agora em setembro, no início de setembro, o Alexandre de Moraes já vai dar o seu voto quando iniciar o julgamento da ação penal envolvendo o Bolsonaro na tentativa de golpe. Esse voto, com certeza, vai ser negativo para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Então, agosto é um mês limite, é um momento limite para que a oposição e o bolsonarismo consigam alguma coisa antes que tenhamos a condenação do núcleo crucial, que são aqueles que orquestraram e articularam toda a tentativa de golpe no Brasil. E que vai desde Bolsonaro até Braga Neto, Mauro Cid, entre outros. Então, provavelmente o julgamento começa em setembro e deve finalizar ali, se não no final de setembro, no início de outubro. Então, por isso que começou esse desespero todo, começou esse levante de pauta. E dá para dizer que a pauta da anistia continua do mesmo jeito que estava até 3, 4 meses atrás. E a oposição bolsonarista, principalmente o Sóstenes Cavalcante, eles são muito bons nisso de fazer volume, fazer gritaria, fazer render as coisas e fazer com que elas pareçam maior do que são. Eu lembro que um tempo atrás saiu uma notícia de que a pauta da anistia conseguiu todos os votos, a urgência vai ser passar e aí já vai para votação no plenário e vai acontecer tudo amanhã, daqui de 72 horas, para não perder a piada. É verdade. E aí no outro dia, na outra semana, ninguém mais falou disso, o assunto morreu. E muita gente caiu nessa, porque é uma estratégia deles até muito eficaz de conseguir botar pressão em outros parlamentares e de pautar a imprensa, principalmente pautar a imprensa e fazer com que esse tema da anistia pareça mais importante do que ele é. Ou que ele é mais relevante, ou que ele tem uma força que ele nunca teve. Essa pauta nunca teve a força que o PL, que Sóstenes Cavalcante alardearam ter. Isso é muito importante, essa lembrança que você traz, porque era um momento que eles estavam querendo pressionar os parlamentares do Centrão, porque uma parte não tinha assinado, eles queriam todas as assinaturas. Então, agora, nesse momento, a gente vê, por exemplo, um desses líderes do Centrão, que é o Ciro Nogueira do PP, indo a público em rede nacional, enfim, também em canais privados da grande imprensa, da imprensa hegemônica, para dizer, olha, não vai acontecer, é impossível, ele usou essa palavra, é impossível a anistia ser pautada nesse momento. Então, a gente vê um termômetro muito importante para que essas pautas não sigam adiante. O próprio presidente do Senado, olhando para outra pauta, que era a exigência deles do impeachment do Alexandre de Moraes, também não vai acontecer, segundo o Davi Alcolumbre, que também foi uma das lideranças ali que ficaram, vamos dizer, marinando nessa história toda. Agora, quem saiu desmoralizado mesmo dessa história foi o Hugo Motta. Eu quero falar sobre ele, porque se não fosse o acordo que tivesse sido fechado, né, que foi fechado, na verdade, com o Arthur Lira, antigo presidente da Câmara, talvez esses parlamentares não tivessem nem desmobilizado desse motim. Então, como é que o Hugo Motta sai desse episódio? Olha, esse episódio do Hugo Motta é até importante pra gente falar dele, a gente precisa voltar algumas semanas atrás. Quando tudo isso começou de fato, quando se começa a desenhar isso, é uma coisa que passou um pouco despercebido. Foi no episódio do IOF. Quando o Hugo Motta e as lideranças ali, os presidentes tanto do Senado da Câmara, têm uma reunião com o Palácio do Planalto, com o presidente Lula, e saem daquela reunião falando, foi uma conversa histórica, um acordo histórico, resolvemos tudo, vai ficar tudo bem. E aí, em 24 horas, o Hugo Motta volta e fala, não ficou tudo bem, volta atrás, e aí começou aquele embate com o governo, as discussões de Hugo não se importa, e aquela coisa toda que se sucedeu. O que aconteceu naquele momento? O Hugo Motta levou uma chamada de atenção do Centrão e do bolsonarismo e voltou atrás. Nessa recuada que ele deu, o Centrão, que são formatos por políticos extremamente hábeis, que têm anos de experiência, percebeu o que eu chamo de sangue na água. Então eles perceberam, temos um cara fragilizado ali. Naquele momento começa toda a orquestração, começam a testar limites, começam a provocar Hugo Motta, saem notinhas na imprensa, algumas notinhas das quais, até por eu cobrir congresso, conversar com parlamentares o dia inteiro, algumas eu sei quem implantou essas notas na imprensa, desabonando Hugo Motta, tentando chamar ele de um presidente fraco, que ele recuou. Então, começaram-se desde aquela época do IOF a testar os limites de até um dia a força do Hugo Motta. Na semana passada, eu até dei uma matéria aqui no ICL Notícias, Gabi, que eu conversei com o Sóstenes Cavalcante e perguntei para ele o que ele achava da nota do Hugo Motta, que defendia o Brasil contra a taxação, as sanções do Donald Trump. Que muita gente disse que era muito morna, né? Exatamente. Essa nota morna já foi o suficiente pro Sóstenes falar para mim, essa nota é desnecessária.
E ele basicamente deu uma bronca no Hugo Mota falando comigo. E eu perguntei até de praxe, isso é em on ou em off? Por causa do tom. Em off, só pra audiência saber. Em on é quando Jargão jornalista, né? Mas não é todo mundo que é obrigado a saber. Não estão acostumados, mas em on é quando a pessoa dá a declaração e fala, ó, pode atribuir ao meu nome. Em off é quando a declaração anônima, são os famosos interlocutores. Isso, e também o famoso mal-estar ali que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, mas ninguém fala quem é o ministro. Exatamente. Mas é muito comum, né, a gente falar dessas manchetes na imprensa. Eu brinco que é o jornalismo de cólicas. Isso. E aí, ele falou, não, Ion, pode atribuir a mim. E eu dei ali a matéria no site, atribuindo a ele. Ali eu já pensei, opa, temos alguma coisa acontecendo aí. Isso na semana passada. E aí a gente tem na segunda-feira aquela toda história de ocupação, de nós vamos tomar o Congresso, e aí testaram todos os limites ali possíveis, e o Hugo Mota saiu muito fraco, ele tem, até no discurso dele foi uma coisa destrambelhada, ele fala que essa presidência não vai discutir temas nem por omissão e nem por coragem votar temas, então ficou uma coisa muito ali. E se vocês olham os vídeos do momento que ele chega ali pra sentar na cadeira dele, ocupar a cadeira dele, ele pensa em desistir. Ele pensa em ir embora, voltar, e aí os parlamentares do Centrão mais experientes que estão com ele não falam, você precisa sentar naquela cadeira e ocupar aquilo. Então foi uma sucessão de situações que já estão acontecendo ali há semanas, e que culminaram nisso, e nessa fragilização da imagem dele. Então ele sai muito menor, muito fraco, a princípio, e aí já é uma apuração de bastidor que eu trago também para vocês, a princípio, o Hugo Mota não tinha pensado em punir o pessoal que ocupou. Ele lançou nota, ele falou, não, temos punição, então inclusive no regimento da Câmara, previsão para punição desse pessoal. E ele falou que ia punir, lançou nota, só que internamente não havia essa opção. Ele falou da boca para fora e ficou nisso. Só que a coisa ficou tão feia no dia seguinte, várias declarações, várias notas, e a oposição bolsonarista foi terrível, porque eles saíram gritando, temos um acordo com o Hugo Mota, vai ser votado. Então, como uma forma, claramente, de constranger o Hugo Mota, porque o que aconteceu? O acordo foi com o Arthur Lira, porque tem coisas que interessam ali ao Arthur Lira e aos parlamentares do Centrão, como, por exemplo, fugir do foro privilegiado, mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas eles começaram a falar o quê? Que fizeram um acordo com o Hugo Mota para constranger o Hugo Mota. Porque eles sabiam que não tinham feito o acordo com o Hugo Mota, eles sabiam que não tinha nada acordado, para na semana que vem falar mais uma vez, o Hugo Mota quebrou um acordo. Porque é outra coisa também, um bastidor interessante, que o Hugo Mota na Câmara dos Deputados, tem a fama de não ser um bom cumpridor de acordos. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu cheguei a dar uma reportagem sobre isso, onde eu falo uma das críticas de parlamentares da base governista também do Centrão, é de que eles sentiam falta do Lira, e aí me pegou muito isso, porque um parlamentar da base governista me disse em off que tinha até saudade do Arthur Lira, porque ele podia ter todos os problemas que tinha, mas quando o Lira prometia algo ou apalavrava algo, eles sabiam que ia ser cumprido e que não tinha problema. Nossa, é bem forte essa declaração que você traz, né? Desse Exatamente. bastidor. E dá uma dimensão do tamanho do problema que a gente está enfrentando ali. Sim. Você tangenciou essa questão dos traidores, né? Como é que ficam esses parlamentares que fizeram esse motim? O Edgar Thomas, ou Tomás, que está nos acompanhando aqui no nosso chat, em detalhes, ele pergunta como é que fica a cassação desses traidores. Eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com esses parlamentares, na verdade, se vai ficar por isso mesmo. E tem diversos parlamentares progressistas também cobrando essa questão. Sim, é bem importante esse ponto, porque, até retomando o ponto anterior, Gabi, o que acontece? O Hugo Mota não ia punir, teve a repercussão péssima, essa situação toda, e aí ontem ele veio ao pronunciamento e falou, não, reforçar aqui a punir sim, só que ele precisava avaliar as imagens do circuito da Câmara para entender quem vai punir ou não. Então deu uma... Na volta a gente compra isso. E é até um pouco delicado, e aí assim, até sendo um pouco ali advogado do diabo, Gabi, porque as soluções e as punições que são mais enfáticas e mais incisivas contra esses parlamentares que sequestraram o Congresso, que fique claro isso, não é obstrução,
passam por uma decisão colegiada da mesa diretora. Então não dependem apenas do Hugo Mota. O que ele pode fazer é dar uma advertência e uma bronca, e registrar essa bronca ali, essa chamada de atenção. Mas caso se ele queira, por exemplo, suspender o mandato, ele vai depender da mesa diretora. Mas isso também já mostra o quê? Se ele tem esse receio de ter medidas mais incisivas porque ele vai precisar do endosso da mesa diretora, mostra como ele está fraco. E a preocupação dele, isso eu conversei com alguns parlamentares próximos ali, que estão junto com o Hugo Mota, que são mais ao centrão, que eles falaram, Kleber, não é uma questão fácil, porque imagina se ele pauta a cassação desses deputados ou a suspensão por 6 meses do mandato, que é a punição prevista para esse tipo de ação, e ele não consegue aprovação da mesa diretora. O presidente da Câmara, que teve ali a cadeira tomada, não consegue. Uma dupla desmoralização. Fica pior ainda. Então, ele está numa situação tão ruim que nem punir ele consegue direito. Só para você ver que nível a gente está. E isso é muito grave para nossa democracia, viu? Muito. A gente tem um presidente da Câmara biônico, se for o caso, ou que está refém de qualquer pessoa que dê um soco na mesa mais forte. Lembrando que o vice, e que já disse publicamente durante esses dias de motim que pautaria os projetos que lhe interessassem na ausência do Hugo Mota, é do PL. E ele deu essa declaração pública, o que também eu achei, vamos dizer assim, uma tripla desmoralização no caso do Hugo Mota. Mas a gente teve uma sinalização do PL que talvez dê um pouco do tom mais ameno depois de tudo que aconteceu. Eu queria saber se houve algum motivo para ele fazer isso. Você até estava falando dele agora há pouco, que é o Sóstenes Cavalcante, que estava na liderança da oposição e disse que pediu desculpas, disse que isso não deveria ter sido feito dessa maneira, enfim. Basicamente falou, a gente passou mesmo por cima de você, mas me desculpa, tá? Não vai mais acontecer por enquanto, pelo menos, até quando houver interesse por parte dos bolsonaristas. Mas motivou um pedido de desculpas público, em microfone. Sim. Então, isso faz parte do acordo com o Arthur Lira. Então, vamos serenar as coisas, que semana que vem a gente vai conseguir ali aprovar o fim do foro privilegiado. E isso é muito irônico, porque se a gente voltar alguns anos atrás, 2013, 2014, o pessoal da Lava Jato, o pessoal que aprovou, inclusive, e eu acho um erro, porque eu acho que é bom fazer esse registro, eu acho um erro, o que aconteceu no Brasil há mais de 10 anos atrás, que foi a aprovação da PEC 37, que dá poderes de investigação ao Ministério Público, mas no bojo dessa discussão tinha também o fim do foro privilegiado. E o Centrão foi super contra isso, lutou contra isso, o próprio Bolsonaro era contra o fim do foro privilegiado, também na época de deputado. Só que acontece, tivemos as investigações sobre o orçamento secreto, que também, que se faça o registro e fique muito claro, é a maior bandalheira que já houve com os cofres públicos do Brasil, foi tudo parar no STF. E eles estão com medo disso. Tem muito nome ainda que não foi revelado, tem muito nome que, se for investigar mais fundo, vai acabar caindo nessa malha fina das investigações, e agora a coisa mudou de mesa. Então, eles querem agora fugir do foro privilegiado por conta das investigações envolvendo o orçamento secreto, e eles têm sim medo de Flávio Dino, que já mostrou que vai sim se engajar nisso, e de outros ministros também que vão se engajar em investigar, julgar e punir essa história toda. É isso. Lembrando que no passado, claro que o Jair Bolsonaro também se beneficia dessa história, mas eu acho que é muito importante você colocar qual é o real interesse dos parlamentares com essa história toda, que é se beneficiar dessa história, desses acordos que foram tratados com o Arthur Lira. Tem algumas perguntas aqui que estão chegando da nossa audiência, que está nos acompanhando aqui ao vivo, nesse Em Detalhes. Não é todos os dias que estamos ao vivo aqui, hein, gente? Então aproveitem para mandar perguntas para o Kleber Lourenço. A Carla Jane, são comentários aqui. A Carla Jane diz o seguinte: Hugo Mota é uma marionete do Arthur Lira. Isso tudo deve ter sido calculado pelo Lira. Colocar um presidente fraco para ele continuar mandando. A Sônia Ursina Alves diz: parece até um absurdo perguntar, mas será que o Hugo Mota está conivente com tudo isso? Porque é surreal o que está acontecendo. Ou o Hugo Mota é realmente refém da própria criação
Então, aqui 2 comentários que eu achei parecidos e que estão sendo levantados aqui. Tem um monte de gente agora no chat falando sobre isso. Olha, é interessante isso, porque na época da campanha para a presidência da Câmara, eu já tinha muitos membros do governo, inclusive na articulação política, lá no Palácio do Planalto, que me falavam, olha, Kleber, o ideal seria que nós apoiássemos um dos então candidatos, era o Antônio Brito. E aí eu perguntei por quê. E ele falou, olha, nos gera um incômodo porque ao mesmo tempo que o Hugo Mota se reúne com os bolsonaristas e promete pautar a anistia, ele se reúne com os deputados da base governista e promete não pautar a anistia. Então, ele prometeu tudo para todo mundo sem ter formas de pagar. Como é que você defende a aprovação de uma pauta e a reprovação dessa mesma pauta para um outro grupo? Então, ele defendeu e apoiou interesses conflitantes da oposição e da situação da base governista. Então, nisso, lá naquela época já se percebia tanto dos parlamentares da base governista que tinham alguma preocupação, de membros da articulação política que tinham uma preocupação de esse cara tá prometendo tudo porque ele é fraco, ele não vai conseguir entregar tudo. Então, já tinha uma preocupação, mas ninguém queria bater de frente com Arthur Lira. Isso é muito importante. Quando a gente fala de Hugo Mota, a gente sempre tem que falar de Arthur Lira. E eu não me surpreenderia se, de fato, a orquestração para a escolha do nome de Hugo Mota passaria também por ter uma espécie de presidente da Câmara biônico. Porque, inclusive, o Omar Nascimento, que era o favorito, ele foi ali defenestrado da escolha do Arthur Lira, até porque também ele é alguém muito firme. A fama do Omar Nascimento é de alguém muito firme, alguém que também batia de frente, alguém que impunha suas posições, e aparentemente acho que foi isso que acabou também tirando ele da disputa. A gente só tem 1 minuto, mas essa pergunta é muito boa. Aliás, estão chegando perguntas muito boas, mas essa acho que vale a pena a gente trazer aqui. Perguntam, esse circo armado pode pegar mal eleitoralmente para a extrema-direita, Kleber? Eu acho que tem muito parlamentar fazendo sim esse cálculo, né? Tanto que mesmo os alinhados com Jair Bolsonaro foi um grupo muito específico, vamos dizer assim, os extremistas dentro da extrema-direita que continuaram bradando a qualquer custo, fazendo motim a qualquer custo, né? Acho que esse cálculo está sendo feito, sim. Sim, e a oposição tem essa visão de eles são muito articulados, que eles jogam um xadrez, o famoso xadrez 5D, mas eles se enrolaram todo também nessa situação. O Rogério Marinho ontem deu uma coletiva de imprensa, por exemplo, onde ele basicamente fala que só iriam votar pautas de interesse da sociedade depois de votarem a anistia. Então ele mesmo admitiu de que a anistia não é primeiro, não é uma pauta de interesse da sociedade, e segundo, de que a discussão da anistia está sim atrapalhando o Brasil. E é muito importante que fique claro isso nessa discussão. A anistia está atrapalhando o Brasil sim, porque é por causa dessa discussão da anistia e do Bolsonaro que a gente tem as taxas contra o Brasil, que a gente tem essa pressão toda dos Estados Unidos e esse esforço de sabotar o país vindo de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro. Então, tudo isso, pessoas hoje, por causa da tarifação dos Estados Unidos, estão perdendo emprego. Já falaram de São Paulo, num primeiro momento vai perder 60 mil empregos por conta dessa discussão toda. Muito bom, Kleber. Aqui, uma pessoa com @Minstinguish diz, vocês acham que esse congresso vai subir o tom? Eles vão fazer de novo? Quem é que pode conter? Eu acho muito importante essa pergunta aqui, já para a gente ir encerrando, chegando aqui ao nosso final, mas é muito importante essa pergunta porque é preciso colocar uma delimitação para isso que aconteceu. É muito grave, né, Kleber? E de fato, o que vai impedir eles fazerem de novo? Claro que você já até disse qual que é o risco e o Hugo Mota tem um receio de levar esse caso para o Conselho de Ética e ter uma dupla desmoralização, caso seja derrubado, caso esses parlamentares não sejam punidos. Mas se eles não forem punidos, pode acontecer de novo. Então, isso realmente aqui também estão perguntando aqui a respeito do Conselho de Ética, né? Por que não vai para frente? É bem inexplicável isso acontecer e já não é de hoje. Mas os casos que vão para o Conselho de Ética são só os que têm interesse dos próprios parlamentares, né? Só a gente vê o caso do Glauber Braga. Sim. Olha, para responder isso, eu vou trazer um outro bastidor também aqui pro programa, que é o que vai limitar e vai impedir de acontecer outras coisas piores, talvez seja o Senado. Eu falo isso porque o Davi Alcolumbre está extremamente irritado com essa situação toda. Na segunda-feira eu já tinha conversado com um parlamentar importante do Centrão, uma importante liderança, que falou, isso vai afastar cada vez mais Davi Alcolumbre da oposição. E eu descobri que nas conversas das reuniões de líderes, Davi Alcolumbre foi muito claro e num tom muito firme, disse desse jeito, olha, vocês têm até 18 horas para desocupar o plenário do Senado,
E eles estavam acorrentados, aquele circo todo, e ele falou, se vocês não desocuparem até esse horário, não precisa nem tirar a corrente, porque daí vai preso. Ele falou exatamente deste jeito. Não precisa tirar as correntes, porque ali eu já mando a polícia e vou mandar prender todo mundo. E o pessoal, no outro dia, 10 da manhã, já estava saindo rapidinho de lá. Então, provavelmente, o Senado vai ser a barreira de contenção. O Davi Alcolumbre, repito, está extremamente irritado com essa situação toda. Muito bem, Kleber Lourenço, prazer te receber aqui e volta mais vezes para a gente falar desses bastidores do Congresso, para que caminhos, né, a gente está seguindo e remando. Volto sim, Gabi, obrigado, viu? Obrigado à audiência também. Obrigada. Aliás, hoje eu quero falar aqui ainda de um assunto que tem tudo a ver com extrema-direita e como a gente tem que entender o funcionamento, as estratégias para conseguir sair, né, de tudo isso. Então, a gente tem aquele best-seller, acho que você já leu provavelmente, já ouviu falar com certeza, que é Como as Democracias Morrem e como esses agentes agem por dentro da democracia, corroendo para conseguir chegar ao poder. Ontem a gente conversava com um professor de Direito no ICL Notícias, segunda edição, que falava sobre como 2/3 dos países já estão vivendo num ambiente autoritário. Então, importantíssimo a gente ouvir essa aula que o ICL vai ter, acho que uma das melhores aulas que a gente já teve aqui, gratuita, ao vivo, com tradução com o professor, né, de Harvard, o Daniel Ziblatt, que também é o autor do best-seller. Então, vai ser no dia 28 de agosto, 8 horas da noite. Faz a sua inscrição pelo indetalhesicl.com.br. Tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui no nosso dia a dia do ICL. Não deixa para depois, vale muito a pena garantir a sua vaga, vai ter a tradução e a mediação do Eduardo Moreira. Agora, na sequência, vai ter um mercado em investimentos especial, a Débora Maganha vai fazer uma abertura, ela já está aí esperando vocês para isso, mas vai ter a transmissão do documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. A gente teve a estreia desse documentário nessa semana, excelente documentário com uma mediação depois do Eduardo Moreira, com a economista Carla Bene também, e agora a gente traz de novo para você que não conseguiu assistir no dia da estreia, vai ter a oportunidade agora. Então agora você fica com a exibição desse mercado em investimentos especial, com a exibição do documentário, e na sequência tem o Rolê ICL. Então não saia daí, a gente está de volta com Em Detalhes na segunda-feira, e você também pode ouvir o videocast nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até mais! Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. E a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.